Para tudo agora, porque o que foi dito nos microfones após a classificação do Palmeiras não é apenas uma entrevista comum, é uma declaração que pode virar cartaz dentro do vestiário do Corinthians. É provocação assumida, é pedido oficial de clássico, e quando um jogador escolhe o Timão como alvo declarado, a história começa antes mesmo da bola rolar, então já faz o seguinte, se inscreve agora no canal e deixa o gostei, porque aqui a gente não traz só notícia, não, a gente traz bastidor, análise e o que realmente está por trás de cada palavra dita no futebol paulista. No meio da festa, com música alta, sorriso no rosto e clima de confiança total, Vitor Roque foi direto quando perguntado sobre quem queria enfrentar na semifinal. Nada de discurso neutro, nada de resposta padrão. Ele disse que quer o Corinthians, disse que quer dar o troco pelo Paulistão do ano passado, disse que aquela derrota ainda está entalada. E aqui começa o ponto principal. Quando um jogador fala em revanche, ele não está apenas falando com o microfone, ele está falando com a própria torcida, está assumindo responsabilidade, está colocando peso nas próprias palavras, e mais do que isso, ele está reacendendo uma memória que o corintiano guarda com orgulho. O título do ano passado não foi apenas uma taça, foi uma afirmação de força, foi um recado. E agora, ao dizer que quer enfrentar o Timão para dar o troco, Vitor Roque coloca combustível num clássico que já vive de intensidade. Mas ele foi além. Ele declarou que em Itaquera, o Corinthians teve sorte de não sofrer mais gols. Essa frase, torcedor, não passa despercebida, porque quando alguém fala em sorte em um clássico decisivo, automaticamente desmerece o mérito de quem venceu. E isso mexe com orgulho, mexe com identidade, mexe com camisa. Do lado corintiano, a repercussão foi imediata. Nas redes sociais, a fala já circula como provocação. Parte da torcida vê como desrespeito. Outra parte enxerga como motivação perfeita para um reencontro ainda mais intenso. E aqui entra um fator decisivo. Clássico não se joga apenas com técnica, se joga com emocional, se joga com memória, se joga com narrativa. E quando o adversário fala em revanche, ele alimenta exatamente aquilo que pode fortalecer o outro lado. O Corinthians já mostrou que sabe decidir contra o rival, já mostrou que em momento grande cresce. E agora surge a pergunta que começa a dominar os bastidores. O Timão vai responder antes do jogo ou vai deixar o campo falar? Porque cada palavra dita agora pode virar combustível interno, pode virar discurso de pré-jogo, pode virar energia extra no primeiro carrinho, na primeira dividida, no primeiro gol. E tem mais. Quando um atacante assume publicamente que quer o rival, ele assume também a cobrança. Se o clássico acontecer, cada toque na bola dele será analisado. Cada finalização será lembrada junto da entrevista. A torcida vai cobrar que as palavras se transformem em resultado. A rivalidade ganha um novo capítulo. Não é fase de grupos, não é jogo comum, é semifinal, é confronto eliminatório, é história recente ainda viva na memória. E a pergunta que começa a ecoar é simples. O Corinthians está pronto para responder mais uma vez dentro de campo? Fica comigo, porque na próxima parte eu vou aprofundar o que realmente está sendo discutido nos bastidores do Parque São Jorge após essa declaração e como o elenco pode estar encarando essa provocação internamente. Se você quer esse clássico na semifinal, comenta agora. Você prefere revanche ou prefere silêncio e resposta com bola na rede? Sim ou não? Enquanto a declaração de Vitor Roque explode nas redes sociais, dentro do Parque São Jorge o clima não é de revolta pública, é de silêncio estratégico. E isso, torcedor, muitas vezes é ainda mais perigoso, porque quando o Corinthians decide não responder com entrevista, pode apostar que a resposta está sendo preparada de outra forma. Nos bastidores, a fala já circula entre jogadores. E você sabe como funciona elenco de futebol. Tudo vira motivação, tudo vira frase pregada no armário. Tudo vira energia acumulada para o momento certo. O que chamou atenção internamente não foi apenas o pedido de revanche, foi a frase sobre sorte em Itaquera. Essa parte tocou no ponto mais sensível, porque clássico não se ganha na sorte, se ganha em detalhe, em concentração, em imposição, e o elenco do Corinthians sabe disso. Existe um sentimento claro dentro do grupo de que o título do ano passado não foi acaso, foi construção, foi estratégia, foi execução.
E ouvir que foi sorte pode funcionar como gatilho emocional poderoso, mas tem outro fator ainda mais interessante. Quando um rival escolhe você como adversário desejado, isso muda a narrativa. Significa que você é o obstáculo, significa que você é o alvo, significa que vencer você virou prioridade, e isso fortalece a identidade. A comissão técnica, segundo informações internas, prefere não alimentar o debate publicamente. A ordem é foco total na preparação. Mas é impossível fingir que nada foi dito. Jogadores mais experientes entendem que esse tipo de declaração aumenta a pressão do outro lado, porque agora não é apenas semifinal, é semifinal com discurso de revanche. E tem um detalhe psicológico muito importante: quem fala primeiro cria expectativa, quem cria expectativa assume risco. Se o clássico acontecer, a torcida adversária vai cobrar intensidade máxima, vai cobrar resposta imediata, vai lembrar da entrevista a cada minuto. E isso pesa. Do lado do Corinthians, o discurso tende a ser diferente, a postura tende a ser de quem já venceu, de quem já levantou a taça, de quem não precisa provar nada, e isso muda completamente o cenário emocional. Enquanto o rival joga com sentimento de revanche, o Corinthians pode jogar com confiança. Enquanto um lado fala em dar troco, o outro pode agir com maturidade e estratégia. E vamos ser sinceros, clássico desse tamanho não se decide só na bola, se decide na cabeça. No controle emocional, na frieza nos momentos decisivos, o torcedor corintiano sabe que o time cresce em jogo grande, sabe que quando a atmosfera aperta, a camisa pesa. E agora existe um ingrediente extra, a provocação declarada. Internamente, o que se comenta é que o grupo está unido, que o elenco entende o peso do confronto e que, se confirmado o duelo, será tratado como algo maior que um simples jogo. E aqui vai uma reflexão importante. Será que Vitor Roque mediu o impacto da própria fala? Ou será que ele acabou despertando exatamente o espírito competitivo que mais fortalece o Corinthians? Porque quando você provoca um rival que já mostrou capacidade de decidir, você precisa sustentar o discurso dentro de campo. E se a semifinal acontecer, cada minuto será carregado de tensão acumulada. Agora eu te pergunto, você prefere que o Corinthians responda com declaração antes do jogo, ou que deixe tudo para o apito inicial? Fica comigo, porque na próxima parte a gente vai virar a chave para uma notícia que pode mexer ainda mais com o futuro do Timão. Uma proposta milionária que envolve Breno Bidon e um nome que pode transformar o ataque do Corinthians. E o que está sendo discutido nos bastidores pode surpreender muita gente. Agora segura essa, torcedor, porque enquanto a rivalidade esquenta dentro de campo, nos bastidores o Corinthians está diante de uma decisão que pode redefinir o rumo da temporada. Uma proposta do Al Hilal da Arábia Saudita chegou oficialmente ao Timão, e não é qualquer proposta. Estamos falando de 20 milhões de euros, algo em torno de 130 milhões de reais, somados à inclusão de Marcos Leonardo no negócio por Breno Bidon. Respira, porque isso não é apenas venda, é uma operação estratégica. Breno Bidon é tratado internamente como uma das joias mais promissoras do elenco, jovem, talento reconhecido, margem enorme de valorização. Existe dentro do clube uma ala que acredita que ele pode valer ainda mais no futuro, mas futebol também é momento. A diretoria enxerga na proposta uma oportunidade dupla, entra um valor expressivo no caixa e chega um atacante pronto, com experiência, com rodagem e com perfil decisivo. Marcos Leonardo não é aposta, é realidade. Atacante móvel, finalizador, presença constante dentro da área, jogador que pressiona a saída adversária, ataca espaço e resolve jogo grande. E isso pesa quando o assunto é semifinal, decisão e temporada em construção. Internamente, as conversas estão avançando. Departamento jurídico e financeiro analisam cláusulas, garantias bancárias, metas contratuais e formato de pagamento. Não se trata apenas de aceitar ou recusar, trata-se de estruturar um movimento seguro, porque quando envolve 130 milhões de reais, cada detalhe importa. A diretoria entende que monetizar uma promessa e, ao mesmo tempo, fortalecer o elenco imediatamente pode ser o equilíbrio ideal entre responsabilidade financeira e ambição esportiva. Mas claro que não existe unanimidade. Parte dos conselheiros questiona se Bidon não vale mais, se não seria melhor manter e esperar uma valorização futura ainda maior. O debate é intenso, é estratégico, é calculado. Enquanto isso, nas redes sociais, o nome de Marcos Leonardo já virou assunto dominante. Parte da torcida vibra com a possibilidade de um atacante com poder de decisão.
Outros ponderam sobre a saída de um talento formado no clube, e aqui está o ponto central. O Corinthians não pode errar nessa escolha, porque essa decisão influencia o presente e o futuro. Trazer Marcos Leonardo pode significar impacto imediato, pode elevar o nível ofensivo, pode aumentar competitividade em clássico e mata-mata, pode transformar jogo equilibrado em vitória. E ao mesmo tempo, vender Bidon representa uma injeção financeira que ajuda a estabilizar o clube, investir em estrutura e manter planejamento sustentável. A pergunta que ronda o Parque São Jorge é simples, mas profunda. Vale mais a projeção ou o impacto imediato? O futebol moderno exige equilíbrio. Não basta apenas formar, não basta apenas vender. É preciso calcular o momento exato de agir. E o que se comenta internamente é que a diretoria está inclinada a fechar. Mas quer garantias sólidas, quer segurança contratual, quer assegurar que Marcos Leonardo chegue com vínculo estruturado e metas bem definidas. Se confirmada, será uma das negociações mais ousadas da temporada. E agora eu te pergunto, torcedor, você trocaria potencial futuro por força imediata para disputar títulos agora? Na próxima parte eu vou fechar conectando essas duas histórias. A provocação do clássico e a possível chegada de um atacante decisivo. Porque tudo isso pode se cruzar muito mais rápido do que você imagina. Fica comigo, agora conecta os pontos comigo. De um lado, um clássico que pode virar semifinal carregado de provocação, revanche declarada e rival pedindo o Corinthians como adversário. Do outro, uma possível chegada de um atacante decisivo que pode mudar o patamar ofensivo do time. Percebe como as histórias começam a se cruzar? Imagina o cenário, semifinal confirmada. Declaração de revanche ecoando na semana do jogo. E do lado alvinegro, um elenco reforçado, mais competitivo, com peça nova, capaz de decidir em uma única bola. Se Marcos Leonardo realmente vestir a camisa do Corinthians, o impacto não será apenas técnico, será simbólico, será mensagem clara ao mercado, será demonstração de que o clube não está apenas reagindo, mas agindo. Enquanto o rival fala em dar troco, o Timão pode responder com estrutura, estratégia e reforço de peso. E aqui entra um ponto fundamental. Clássicos são decididos por detalhes, uma finalização precisa, um movimento certo dentro da área, um atacante que não desperdiça a chance criada. É exatamente isso que a diretoria está analisando. Não é só vender e comprar, é montar um elenco preparado para momentos grandes, porque semifinal não permite erro, não permite distração, não permite promessa vazia. E vamos falar a verdade. Se o clássico acontecer, a fala de Vitor Roque estará viva na memória do torcedor. Cada lance será interpretado à luz daquela entrevista, cada oportunidade perdida será lembrada, cada gol marcado será resposta. E o Corinthians sabe jogar esse jogo emocional, sabe usar narrativa a favor, sabe transformar provocação em combustível interno, sabe crescer quando o ambiente aperta. Agora imagina se a resposta vier com bola na rede, classificação garantida e silêncio como recado final. Isso seria mais forte do que qualquer entrevista. E sobre a negociação, a expectativa é que os próximos dias sejam decisivos. A diretoria trabalha com cautela, mas com firmeza. Não existe decisão precipitada, existe cálculo, existe estratégia. O Corinthians busca equilíbrio financeiro sem abrir mão de competitividade, busca responsabilidade sem perder ambição. E o torcedor está no centro de tudo isso. Quer o clássico, está pronto para encarar a semifinal com o rival falando em revanche. Aprova a troca que pode trazer impacto imediato ao ataque. Porque uma coisa é certa, a temporada pode ganhar um novo rumo nos próximos dias. Seja pela confirmação do derby mais quente dos últimos anos, seja por uma negociação que pode mudar o poder ofensivo do time. Agora eu quero sua opinião definitiva. Você quer enfrentar o Palmeiras na semifinal depois dessa provocação? Você aprova a troca envolvendo Breno Bidon e Marcos Leonardo? Comenta agora, participa da discussão e se inscreve no canal, porque aqui você acompanha cada atualização, cada bastidor e cada movimento que pode marcar a história recente do Corinthians. O próximo capítulo está prestes a começar. E no Corinthians, quando a pressão aumenta, a camisa responde.